Olá, boa tarde de começo de junho, 2 de junho de 2024, para ser mais preciso. Resolvi fazer esse vídeo para guardar um conjunto de reflexões que eu estava tratando ontem à tarde, no final da tarde com meu amigo Yuri Salles. São questões conceituais que nos interessam e que estavam presentes já no nosso recorte de formação em psicologia e psicoterapia humanista, dentro de uma vertente específica do pensamento de Carl Rogers. Então, de alguma maneira, é retomar um conjunto de pressupostos que nós visitamos inicialmente entre os anos de 2006, 2004 e 2006, 2007 e já se vão quase 20 anos, né? Muita coisa aconteceu no nosso pensamento de lá para cá, nesses 20 anos. Me parece que as nossas reflexões se tornaram mais robustas, conseguiram associar mais autores, e isso não quer dizer que elas se tornaram mais criativas ou inaugurais. Eu falava para o Yuri exatamente desse ponto. De várias maneiras eu falo desse ponto, como me parece ser o caso de que alguma dessa força, algum aspecto dessa originalidade criativa, intelectual, de experimentação do pensamento, ela foi se dissolvendo e sendo eclipsada ao longo dos anos, agora das quase 2 décadas, né? Embora nós tentássemos, né, resistir a uma série de assédios intelectuais, os mais diversos, profissionais, mercadológicos, disputas conceituais dentro do próprio campo, e em alguma medida isso refletiu também os nossos caminhos, as escolhas que a gente foi fazendo. Parece a mim, de onde eu enxergo, que as melhores as melhores ideias estavam ali, aquelas que poderiam dar mais fôlego. Não só porque nos permitiam também pensar sobre questões do espiritual e do sagrado, mas porque as ideias em si, elas ainda permanecem inaugurais, e de outras formas elas vão ser retomadas mais na frente, em outras leituras, né, que nós realizamos, eu e o Yuri. Eu estou mais recortadamente me referindo à ideia de tendência formativa, um postulado de tendência formativa, compartilhado pelo Rogers em 75, depois em 78, e ele morre 20 anos de, 10 anos depois, em 87. Então, essas ideias chegam a esse campo de processos experienciais, de crescimento, processos de desenvolvimento humano, essa tradição de produzir relações humanas mais complexas, se apresenta esse novo postulado na metade dos anos 70, e ele não vai ser largamente desenvolvido ou explorado. O que o Rogers apresenta ali nos anos 70 reflete a própria posição dele de comentador do seu momento histórico. Ele passa a limpo
a sua posição de leitor intelectual sobre os avanços do pensamento no século XX a respeito da natureza, da vida, do cosmos. E acho que a gente não soube muito bem o que fazer e como recepcionar essas ideias. O Roger cita algumas vezes, né, o pensamento dele é tributário da, das observações ali daqueles autores que estão estudando a nova física do século XX, né? Dentre eles o Capra, Fritjof Capra, que não é exatamente um físico agarrado com o prêmio Nobel, mas acaba sendo um comentador importante da caminhada longitudinal das rupturas, os giros e as novas formulações que a física do século XX conseguiu estabelecer, inicialmente como postulado e depois como objeto de comprovações sucessivas, né? O Capra é um desses autores que o Rogers, leitor, visita. Dentre outros que estavam num certo horizonte de debates filosóficos, teológicos, políticos, democráticos, né? De leitores, por sua vez, de uma certa tradição de filosofia da ciência, filósofos sobre a experiência, a teoria da experiência. Se existe um mérito importante no Rogers é essa capacidade dele de ser leitor dos comentadores do seu tempo. Mas o Capra não é ainda o miolo das discussões do século XX no campo da física, especialmente o campo da nova cosmologia e o que depois, não é, ficou estabelecido como a astrofísica do século XX, e agora do século XXI. Ela tem algumas especificidades que remodelam o nosso entendimento sobre a vida. E parece que ali nos anos de 75 o Roger está fazendo uma aproximação a esses conteúdos que chegam com essa formulação no século XX. A ideia, por exemplo, sobre o tratamento com o tempo. E o tempo já não ser entendido como um marcador subjetivo. Então já não estamos falando do tempo nem teológico, nem filosófico, mas a nova especificidade de um tempo e espaço hifenizado, impossível de serem desvinculados um do outro, que pertencem a um tecido de espaço e tempo. Esse raciocínio de que o tempo é uma dimensão como o espaço, ele é tão novo ao século XX e de alguma maneira permanece absurdo e inapreensível para a cognição média, mesmo do século XXI. O tempo e o espaço pertencem a um tecido comum e o tempo não é mais uma universal. Que esse era um raciocínio
do 1600, do século XVII, é um raciocínio estruturante de uma certa modernidade ocidental, onde o tempo está garantido, a flecha do tempo está estabelecida, porque o tempo é universal e a gravidade é uma força. O raciocínio epistêmico, né, de teoria de conhecimento do Einstein, não só está argumentando de que o tempo passa diferente em lugares diferentes, portanto o tempo não é universal, o tempo não é igual para todos. Segundo, o tempo é uma dimensão contígua ao espaço. Ele não é uma categoria abstrata, filosófica, emocional, introspectiva. E a gravidade, a própria gravidade não é uma força. Ela é entendida como ou uma deformação, ou uma distorção, ou uma curvatura. Aquilo que encurva o espaço não é a gravidade, porque a gravidade não é mais entendido como força, então ela não é a origem, a gravidade se torna consequência. A gravidade é esse efeito da massa que faz encurvar, gerar uma curvatura no espaço e o tempo. Esse efeito, essa consequência da massa é a gravidade, mas ela já não é a força. Então é a densidade do corpo celeste que imprime a gravidade. E não a gravidade é uma força. Então só aqui existem uma órbita de conceitos e referências que já não estão no momento da novidade. E eu me pergunto, quando eu frequentei minha escola, especialmente os anos do ensino médio, do antigo ensino científico, no final do século XX aqui no Brasil, o quanto os meus professores estavam mais comprometidos com a resposta simples, equivocada do século passado, do que abrir e possibilitar uma multidimensionalidade de questões a partir daqueles trânsitos de conhecimento. O tempo não é igual para todos, o tempo já não é universal, a gravidade não é uma força, ela já é uma consequência, um efeito. O tempo não sendo igual para todos, não sendo uma universal, a próxima universalidade das equações vai ser a velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros, 300 milhões de metros por segundo. Na nova equação que surge, né? Que é demonstrada, de que energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então energia é massa e massa é energia. Vai abrir também toda uma profundidade de discussões sobre essa solidez aparente da matéria, que na vida íntima da matéria não existe estrutura, porque a energia não é do campo da estrutura, ela gera aparências e acontecimentos de estrutura, mas ela em si não é uma estrutura. Ela é vibração e movimento. Se é que a gente possa qualificar a energia assim. Então, esse é um deslocamento de referência, de paisagem, de conhecimento dos modernos para essa outra proposição que se instala
a partir da relatividade restrita de 1905 e da relatividade geral de 1915. E entre 1915 e, por exemplo, Leibniz, em 1715, está falando de um deslocamento de 200 anos, né? Em Leibniz, moderno, as definições ainda são da seguinte grandeza, né? O que é o espaço? É uma ordem de coexistências. O que é o tempo? Uma ordem de sucessões. Uma ordem de coexistências e uma ordem de sucessões. Ainda assim, espaço não está enredado com o tempo. 200 anos depois, a gente está discutindo se como pensar, né, como interpretar que cristais comuns repetem os seus arranjos no espaço, mas cristais de espaço e tempo são formados por unidades que se repetem no tempo. Cristais que se repetem no espaço, cristais que se repetem no tempo. Aquilo que se repete no tempo opera como uma dança, porque não é espacializado. Esse raciocínio de que o tempo, a idade das coisas, não é universal, o tempo não está dado. O tempo em Plutão, a minha idade em Plutão não é a minha idade na Terra, mas a luz em Plutão é a mesma luz na Terra. E veja, esse raciocínio da nova cosmologia, da nova astrofísica, ela vai acumulando um conjunto de novos dispositivos, né? Uma sucessão de novos dispositivos de investigação. Binóculos, óculos, lunetas, microscópios, telescópios, satélites. Mas não é exatamente através do ver que nós conseguimos chegar tão longe. Até porque temos que modificar o ver para ele ir reconhecendo frequências de ondas do invisível e tornando visível aquilo que está dentro da matéria escura do universo que não é visível. Porque o critério da existência das coisas importantes do universo não é o visível sensível humano. O olho humano não é critério da existência, nem é critério da verdade de qualquer coisa do universo. Às vezes o olho humano, olhando, não enxerga e se confunde, e você apresenta e ele não vê. O olho humano delira, produzindo as suas particularidades de cor. O olho humano se engana nos experimentos de figura e fundo de Gestalt, como que o aparelho da sensibilidade humana pode ser critério para qualquer fenômeno cósmico completo. Nenhuma ciência humana alcança a complexidade cósmica. O humano não é a medida cósmica, assim como nenhuma religião descreve o mistério. Nenhuma. Me lembro desse ano de ter escutado um mestre tântrico do Oriente dizendo assim:
isso que são as nossas teorias e os nossos ensinamentos são uma grande e minúscula bobagem de palavras distorcidas perto da quantidade de estrelas e da complexidade que não depende de linguagem humana no universo. E esse foi o século onde esse entendimento dos modernos de que o tempo era universal, ele foi deslocado. De modo que a passagem do tempo ela passa a depender da velocidade de um objeto em relação a seu observador. Então, para falar do tempo, estou falando do objeto deslocado no espaço e essa velocidade do deslocamento no espaço em relação a um observador. Os fenômenos passam a ganhar 4 coordenadas, né? X, Y, Z e T. Necessariamente eles têm um volume, uma volumetria que inclui o tempo ou um tipo de espacialidade com 4 coordenadas, né? X, Y, Z e T. Energia está na mesma função da massa, o tempo não é mais universal, a velocidade da luz se torna um limite da nossa nova equação, o passado não é infinito, considerando aí o tempo possível de retroagir, 13,8 bilhões de anos desde a criação do universo, então não mais do que 14 bilhões de anos. Mas é curioso que o tempo para trás do passado é finito, esse arredondamento de 14 bilhões de anos, mas o espaço é uma galáxia que surgiu logo ali nos eventos posteriores do Big Bang, os 300 milhões de anos posteriores, a galáxia Jades GSZ14. Se diz logo nos primeiros 300 milhões de anos depois do Big Bang, porque depois da criação dessa galáxia já se sucederam 13 bilhões e 500 milhões de anos. Ela surge nos primeiros 300 milhões e se passaram 13 bilhões e 500 milhões de anos depois. Só que do ponto de vista do espaço, essa galáxia que surgiu há 300 milhões de anos, ela está estimada numa posição, numa distância de 28 bilhões de anos-luz da Terra. Ou seja, ela surgiu há 13 bilhões de anos. Mas para que eu possa alcançá-la na velocidade da luz, eu teria que navegar 28 bilhões de anos. O espaço se aumentou. A paisagem do universo se dilatou. Esses verbos difíceis, né, assim, se expandiu, se dilatou, aumentou. Então essa galáxia, também para arredondar, tem 14 bilhões de anos de idade.
mas pudesse eu e fosse capaz de visitá-la, eu levaria 28 bilhões de anos para alcançá-la. Quando se apresenta esses, esses conceitos de tempo, a nossa tendência, do ponto de vista antropocêntrico, etnocêntrico, especista, individual, autorreferencial, atomizado, é nos colocarmos numa outra posição que não a da vida, né? Então, a vida acontece dentro de conceitos e mistérios eu, e eu me fundo enquanto um outro acontecimento divorciado do mistério e dos conceitos da vida. E as estrelas não me dizem respeito. Os eventos das estrelas não são eventos formativos que me qualificam. Os eventos que produziram o planeta não me dizem respeito. O fato desse planeta estar numa relação de luz, de distância, de espaço e de tempo com o Sol não me diz respeito. É um mundo descolado, divorciado da experiência cósmica. Eduardo Kohn já chamou de autismo cosmológico. Não existe nome mais adequado para definir essa experiência de tempo. De tempo-vida, né? De tempo-vida cosmos. Esses volumes de tempos. E se o começo do século XX tinha ali o Einstein e o Oppenheimer, segunda metade do século XX já tinha um super nome, né, como Stephen Hawking. Morreu bem recentemente, atravessou o século, morreu em 2018. Professor de matemática de Cambridge, se tornou professor da cadeira de Isaac Newton em Cambridge. E não é por acaso, né? Quando Darwin morreu em 1727, ele foi enterrado na abadia de Westminster, um cientista que revolucionou o entendimento sobre a vida. Quando o próprio Newton morreu em 1882, ele também foi enterrado na abadia de Westminster. E quando Stephen Hawking morreu em 2018, ele também foi enterrado na abadia de Westminster. Qual é o critério para que nós possamos ser tão seletivos e refutadores ideológicos de uns cientistas e não de outros, de uns pensamentos e não de outros? Por que se respeita e acolhe o raciocínio darwiniano e o raciocínio newtoniano, mas os nossos vizinhos conceituais recentíssimos não nos dizem respeito em nada? Totalmente nada, assim. O campo, um dos campos de temperatura mais acelerada do século XX, a nova cosmologia e astrofísica do século XX, que vai redefinir a discussão sobre o tempo. Isso não importa. Importa mais pra gente a conveniência ideológica da geometria molecular na farmacologia.
raciocínio biológico, genético. Talvez não seja por um acaso, não é que a farmacologia e a genética oferecem mecanismos de controle e a astrofísica e a cosmologia, embora no campo da matemática, embora no campo da ciência, oferecem aberturas e hipóteses quase infinitas de ler o fenômeno da vida. E o que acontece é que no campo dos nossos processos de expansão, o Rogers ele localiza a influência e a pertinência desses autores que estão vindo discutir a vida, mas isso não é seguido, isso não é retomado, não é investigado. Parece quase como se aquilo que o Rogers localiza em torno desse deslocamento radical epistêmico sobre as narrativas da vida, e ele aponta como tendência formativa, isso tem um valor meramente abstrato e filosófico e ensaístico. Mas a ideia de energia e vibração, os espaços de vibração, os tecidos de vibração da vida, para além de qualquer deformação que queira entender a vida como tempo universal, a vida como matéria substancial, só pode ser entendido como uma deformação, um tipo de fragilidade emocional, cognitiva e intelectual que quer estabilizar a vibração e o movimento para oferecer um conceito conveniente de interpretação mais ou menos fixo e estabilizado. Isso não vai ser retomado pelos sucessores do Rogers em 85, 95, 2005. Então, a gente começa a ler o conceito de tendência formativa 30 anos depois dele ser compartilhado em 75, não há ninguém. Parece que ainda é mais conveniente pensar a experiência humana fora da experiência ampliada da vida, porque esse humano antropocêntrico, etnocêntrico, esse humano da excepcionalidade, do especismo, esse humano, essa narrativa de humano prevalece face e em contraste a qualquer outra narrativa de humano mais ampla e mais complexa, de relações entrecruzadas, de fios, né, de malhas da vida. Me lembro que a gente tentava se colocar ao desafio de pensar um enredo ou uma malha de fios da vida costurado por diferentes forças ou diferentes qualidades de tessitura dessa vida, né? Um tipo de folha ou tecido complexo da vida costurado por princípios de autorregulação, princípios de homeostase e conservação da matéria orgânica, princípios de expansão e complexidade relacional da matéria inorgânica. E que esses feixes, eles se entrecruzavam e se sobrepunham, eles realizavam um tipo de sobreimpressão na constituição dessa tessitura complexa de sustentação
uma tessitura que ao mesmo tempo se emprestava como plano para sustentar diferentes objetos de percepção, de manifestação, acontecimentos da realidade. Isso não interessava, nunca interessou a ninguém. Toda a bobagem filosófica autorreferenciada e umbilical humana das teorias dos últimos 200 anos europeias, de algum tipo de variação humanista ou de excepcionalidade da consciência humana, tudo isso era muito mais relevante do que falar sobre dinâmicas entrecruzadas, complexas dos processos da vida, onde nós mesmos, enquanto vidas, tendíamos ao crescimento com tudo aquilo que na vida tende ao crescimento. Nós éramos impelidos ao crescimento. Nós não fundamos o crescimento, assim como nós não fundamos a nossa espécie. Nós não estávamos lá antes do acontecimento da espécie humana. Nós somos efeito desse acontecimento. Nós não estávamos lá antes da linguagem humana, nós somos efeitos desse acontecimento. Nós não vamos estar lá nos desacoplamentos da consciência durante a morte da experiência humana. Então, a gente não está lá nos acontecimentos, nos marcadores radicais, tanto da entropia quanto da sintropia. Nós participamos, mas certamente não deliberamos. Uma coisa é tomar o pressuposto de que nós somos impelidos ao crescimento, assim como as dinâmicas e as forças da vida também são. Outra coisa totalmente diferente é supor que nós somos propositores de crescimento da vida, que, portanto, a vida nos é refém e nós propomos a ela. Nós teríamos condição, primeiro, de sermos isentos a ela para modificá-la ou termos a capacidade de entendermos o que ela é. Não como se estivéssemos só imiscuídos e inseparáveis dessa grande massa cósmica onde nós somos e podemos ser cosmicamente. Nada disso é novo, pelo menos pra gente não. Eram uns assuntos que nós já estávamos compartilhando em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. E aos poucos falta de interesse, falta de comunidade, falta de interlocutor, falta. As pessoas, elas estão interessadas nas categorias de separatividade do humano. É isso que anima e motiva o sentido de vida delas. Elas conseguem ver enquanto descolamento e desenraizamento total, absoluto da paisagem cósmica. É nesse sentido que eu entendo que a gente mais perdeu do que ganhou nesses 20 anos. Perdemos como empobrecimento de narrativas complexas. Isso me faz falta. Também não acho que seja possível voltar atrás. Não há interesse em discutir a vida. Ninguém pode entender o que significa o céu vai cair, porque o céu de nenhum moderno tem profundidade. O céu não é infinito, o céu é um papel de parede, então não vai cair nada. Não existe cognição para isso. Somos doentes do tempo.
Do mesmo jeito que existe a doença do medo que produz a guerra, a doença do tempo é essa cegueira que impede qualquer arqueologia da potência do tempo, qualquer trânsito sobre a densidade do tempo. Tudo parece dado, óbvio, superficial, frágil, efêmero. E a gente está aqui discutindo as nossas coisas nesse tempo fugaz, nessa experiência fugaz de tempo, sem ganhar nenhum tipo de relação ampliada com o mistério. E tá tudo bem. Isso é uma possibilidade de maldição de autismo cosmológico. Não tem muito para onde correr. Eu vou ficar por aqui nesse meu vídeo carta número 1. Um abraço.